Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Tem pessoal entrando. Oi, Duda. Que legal ter você aqui, muito bom. Hum, Vamos só fixar aqui o nosso tema da live de hoje, que vai ser com a nossa amiga Priscila Caminha. Estou só fixando nossa live aqui, o tema. Ela daqui a pouco já entra. O pessoal já dá um oi para vocês aí, tá bom? Muito bem. Agora fixei. Oi, Duda, seja bem-vinda. Lu Mel Personal, Silvana, Marcolin. Oi, Renata, que legal você aqui conosco. A Márcia, minha mentorada. Tem duas mentoradas minhas aí nesse núcleo aí de convidados. Sejam todas bem-vindas. A live foi feita para vocês. Estou muito feliz com vocês aqui presentes. Nós vamos receber a nossa amiga Priscila Caminha, do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre como se posicionar e ter uma carreira de sucesso. Então, assim, parabéns pela escolha dessa live, desse tema, de estar aqui conosco, nos prestigiando e aprendendo um pouco mais com a nossa convidada, que daqui a pouquinho ela já vai entrar e nós vamos chamar. E a live, como eu disse, é feita para vocês. Se fizer sentido, se vocês verificar que tem alguém que precisa escutar esse conteúdo, ouvir esse conteúdo, manda para os seus contatos um aviãozinho, dispara para eles e convida para eles participar dessa incrível live que vai ser imperdível. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre a Priscila Caminha, vocês vão ver como que eu estou falando a verdade. Eu escolhi uma pessoa assim muito especial, gabaritada no assunto, uma pessoa de alta performance que trabalha com posicionamento e também com carreira. Eu quero também parabenizar algumas pessoas que me falaram que o conteúdo foi de grande relevância, que da escolha, recebi bastante mensagem no meu WhatsApp, me dizendo que, senhora Silvia, que bom que você está trazendo esse conteúdo para nós. Então, assim, essa live foi feita especialmente para vocês, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Como é que tá? Me acione aí, por favor, deixa eu conectada para ver se eu sinalize aí para ver se tá tudo certinho. Tá tudo certo, pessoal? Vocês me escutam bem? Como que tá? Só sinalizam aí para mim, por favor. Oi? Alguém me escuta? Como é que tá? Vamos ver aqui, vou aumentar mais um pouquinho. Oi, Márcia, muito bem. A Márcia me disse que tá escutando. A nossa convidada entrou, daqui a pouco já vamos chamar ela, convidar. Então, assim, o pessoal já tá entrando. O som tá abafado? Abafado? Bom, algumas pessoas. A Márcia diz que tá escutando. Quem pode me dizer também como é que tá o som? Tá tudo tranquilo, Márcia? Vamos ver se outra pessoa consegue nos informar como é que tá o som, pessoal. Nos sinaliza ali, que é bem importante vocês nos ajudar nesse momento, porque a tecnologia, né, a internet nos dá umas surpresinhas. Tem um Museu Costampinto. Seja bem-vindo. Pessoal, tudo certinho? Tá tudo certo por aí? O som está muito bom. Então tá bom. Eu aumentei um pouquinho. Vamos chamar a nossa convidada. A Silvana também está me dizendo que está ótimo. A nossa Duda está ouvindo também. Que perfeito. Lorena entrou também. Lorena. Oi, Priscila. Olá! Tudo bem, amiga? Tudo ótimo, que delícia estar falando com você ao vivo assim, que a gente só fica se acompanhando pelos grupos do WhatsApp.
Exatamente, o grupo do WhatsApp, o que a gente, pelas redes sociais, uma acompanhando a outra, uma apoiando a outra. Então, assim, Isso agora é aí. bem, a conexão aqui ao vivo e a cores, assim, é mais próxima, né? Mais nítida, né? Mas saber Ah, quem é é a Priscila. verdade. Pri, tem bastante gente entrando aqui. Uma das nossas colegas é a Lorena, que eu acredito que você conhece ela só pelo Sim, grupo do IC, isso aí. o Visite Bahia, seja bem-vindo também. Tem bastante gente conectada aqui com o nosso tema, com o nosso conteúdo. Pessoal, eu vou apresentar a nossa querida convidada. Apresentar, vou pedir para ela se apresentar melhor, né, Pri? A Priscila Pode Caminha ser. tive a honra de conhecer a Priscila Vamos. Caminha em São Paulo, na formação de mentoring, no ano passado. Ela me deu duas dicas que até hoje eu lembro, de que é uma dica de burocrática. Você lembra, Pri? Eu anotei e eu Nem repassei. lembro, gente. Depois, eu lembro uma diquinha burocrática que funcionou e eu vou repassando para minhas colegas que tem dúvida, eu vou passando. Eu aprendi com a Priscila Caminha. Então, Ai, que assim, delícia isso. é uma referência que eu tenho de você tá, o que, que eu quero dizer com isso? Você se doa, você compartilha aquele conhecimento que você tem. E foi por essa razão que eu te convidei para a nossa live e também por saber que você é uma profissional de alta performance. A Priscila Caminha é do Rio de Janeiro e eu convido ela nesse momento a se apresentar. E como eu falei para vocês antes, a live é para vocês, fique bem à vontade, convidar os colegas pelo amigo, vizinho, enfim, pelo aviãozinho. E Priscila, bom, quem é você, minha amiga? Se apresente, por favor. Então vamos lá. Primeiro quero te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz, né, quando você me mandou lá o convite pelo WhatsApp. Fiquei honrada, porque para mim é sempre muito bom esse momento do compartilhar, principalmente quando a gente faz isso com alguém que a gente também conheceu, que a gente admira. E assim, o nosso encontro lá, né, a nossa formação presencial, querendo ou não, ela aproximou muito o nosso grupo. Eu conheci você, conheci pessoas muito especiais que eu tenho mantido contato desde a formação. Então, isso para mim é muito importante. E assim, então, gratidão aqui pela oportunidade. Gente, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou mentora de negócios, sou mentora formada pelo IMC. E hoje eu tenho três áreas de atuação muito fortes, que são minhas frentes de trabalho. Eu trabalho com desenvolvimento empreendedor, então eu tenho aí esse trabalho muito forte, desenvolvendo empreendedores para que eles alcancem resultados. Eu foco muito nisso, né? Porque eu acredito que não existe negócio sem resultado. Então a gente precisa aprender a desenvolver resultados, a gerar resultados. Trabalho com comunicação e conexão, né? Diferente um pouco da área da oratória. Eu não trabalho com oratória, mas eu trabalho a parte da comunicação assertiva voltado para o objetivo que é conectar com o meu cliente, com o meu persona, com o meu público-alvo. Então, é a minha segunda frente de atuação. E trabalho hoje muito forte também com posicionamento e construção de autoridade, principalmente nesse mundo digital, que a gente está em alta hoje, né, por causa da pandemia. Muita gente precisou se reinventar e construiu aí marcas, construiu negócios do zero a partir do digital e tem tido resultados. Então, essas são as minhas três frentes de atuação hoje, né, onde eu atuo fortemente. E, além disso, sou analista comportamental, sou líder training, sou palestrante, sou escritora. Então, tem algumas coisinhas ainda aí no currículo, mas isso também não vem ao caso. Meu foco é realmente trabalhar aqui. Eu amo ser mentora, porque eu amo desenvolver pessoas. Então, esse é o meu foco, é o que realmente eu amo fazer e o que eu faço com muita paixão. É verdade. Tive o prazer e a honradez de fazer um curso com a Pri, gestão do tempo, não foi que eu fiz contigo? Foi organização pessoal. É isso, organização pessoal, gestão do tempo, eu assisti uma masterclass sua, pelo IMC. E a Isso. organização pessoal, e realmente a entrega é magnífica desses cursos. No final você vai ficar bem à vontade, você pode falar dos seus cursos, eu vou deixar, tá, amiga? Ah, tá bom, obrigada. Pri, tem bastante gente que entrou aqui para a nossa live, tem a Sulo, Pes, alguma coisa Ferreira, né?
a Aham, deve ser Geise, Su Lopes, Su Gisele, Lopes, isso, a Carla, Moscatelli. a Télia, a Sabrina, o Júnior, a Dagastu, é uma agência que eu conheci, me conectei essa semana. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Como eu falei, a live é de vocês, fique bem à vontade para nos questionar. Vamos dar início à nossa live de perguntas, que tem umas perguntinhas bem curiosas, né? Esse que eu preparei para você, claro. Umas curiosas. Adoro! E eu sei que você vai conseguir responder todas, responder tudo fácil, tá? Vamos lá. Pri, o que é posicionamento social? Pessoal, perdão. O que é posicionamento pessoal? Conseguiu me ouvir? Tá Oi, Pri. travando, tá travando um pouquinho, assim. Será que aqui não travou? Foi a tua que travou. Tá me ouvindo? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa entender, né, tá chegando com um delayzinho, tá chegando com atraso a mensagem para mim. Ela vem, mas tá chegando com um pouquinho de delay. Mas tá dando para captar. Qualquer coisa eu te aviso, tá? Tá bom. Perfeito. Imaculada, seja bem-vinda. Que delícia ver você aqui. Então vamos lá, gente. A gente, né, tá falando sobre um tema. Quando a Cia até me convidou, ela falou assim: Pri, vamos falar sobre alguma coisa voltada para carreira. Eu falei: olha, a gente pode trabalhar o tema posicionamento para que a gente consiga alcançar uma carreira de sucesso. Mas aí entra a questão, né? O que é posicionamento? A gente fala muito sobre isso nas redes sociais, a gente lê muito artigo sobre isso. E o que eu entendo como posicionamento pessoal, tá? É como se fosse um conjunto de comportamentos que a gente tem que acabam se somando e construindo uma imagem que seja coerente com os objetivos que eu quero alcançar, tá? E aí, óbvio, eu tô falando disso sem antes criar uma correlação entre o meu posicionamento e a minha carreira. Primeira coisa que eu preciso entender é o que eu tenho que posicionar. Eu posiciono o que é a minha imagem de acordo com os meus objetivos, com o que eu quero para mim, com base naquilo que eu conheço e com aquilo que eu tenho de valores. Então eu faço uma união de todas essas informações e crio o meu posicionamento. E a partir desse posicionamento eu começo a fazer o quê? A externalizar isso para que o outro entenda como eu me posiciono. Então, isso é o posicionamento pessoal. Faz parte do processo de autoconhecimento, né? Eu faço essa interiorização com todas essas informações para que depois eu externalize isso para o meu próximo. Que aí, como é que a gente faz isso? Através dos nossos conteúdos, através daquilo que a gente oferta, através da nossa comunicação. Existem várias formas de você declarar o seu posicionamento. Mas o posicionamento é isso, é um conjunto de comportamentos, de valores que faz com que a gente alcance o nosso objetivo e tenha uma imagem assertiva no mercado, né? Uma imagem que a gente quer que as pessoas saibam que aquela pessoa ali, não, sou eu mesmo. Eu não estou vestindo máscara, eu não estou criando personagem, essa sou eu, esses são os meus valores, esse é o meu jeito. Porque hoje existe muita gente no mercado, que está criando, né, imagens, está moldando imagens que, na verdade, não refletem quem ela é e acreditam que eu estou criando um posicionamento porque esse é o melhor para o meu negócio. Deu um delayzinho aqui, calma. É. Deu um delayzinho aqui. É porque entrou uma ligação, não sei como, desculpa, pessoal, atender essas coisas também, né? E nem era para mim, não tá? Não sei nem quem que é. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente quando a gente terceiriza, por exemplo, serviços de divulgação da nossa marca, da nossa carreira, né? Estrategistas que cuidam dessa parte de divulgação, por quê? Precisa haver uma correlação de que imagem realmente você está passando. Ela realmente reflete quem você é, os valores que você tem, né, os seus objetivos, a sua essência, para que você não se perca no meio do caminho e não passe uma imagem que não é você. Porque aí você acaba não criando um posicionamento, você cria um personagem, são coisas diferentes. É bem isso que você falou, ia completar a essência. Todo esse comportamento
Está ligado à sua essência, você se encontrar naquele propósito, naquela publicação. Porque quando você terceiriza, não sai a tua essência, não sai a Priscila. Sai um projeto, um trabalho da terceirização, mas não é eu fazendo, não sou eu fazendo, não sou eu colocando a minha alma, o meu cuidado, a minha dedicação naquela postagem. E faz pouco tempo, Priscila, que eu me conectei com uma pessoa para fazer isso, tá? Nesse relacionamento de conexão por descobrir a tua essência e colocar os conteúdos nas suas redes sociais. E é bem isso que você está nos trazendo. Aham. E eu fico bem feliz quando você contribui isso, que eu estou vivendo esse momento, né, de descoberta de identidade, de colocar a tua essência no seu posicionamento, porque é o cuidado que você tem que ter com sua carreira, como você falou. Nós não cuidamos da nossa casa, dos nossos filhos, então tem que cuidar do nosso negócio, com todo o amor e carinho, como a gente também se dedica a outras coisas que é muito importante para a nossa vida. Não é Ó, a isso? Marcia até comentou aqui, conhece-te a ti, o famoso conhece-te a ti mesmo. Mas não tem Verdade. como a gente fugir disso não, tá, Marcia? Porque assim, não tem como eu fazer nada perfeito, 100%, com excelência, se eu não partir do princípio mais básico do mundo, que é o me conhecer para eu fazer essa excelência acontecer, né? É Então, para eu verdade. me posicionar, para eu ter uma carreira de sucesso, para eu construir um negócio, para eu ser um bom empregado na empresa que eu trabalho e conseguir aí crescer lá dentro, para tudo isso, eu preciso saber quem sou eu dentro desse espaço e saber me posicionar da melhor forma, conhecendo as minhas forças, potencializando as minhas forças e, claro, desenvolvendo as minhas fraquezas, porque a gente tem, né? É igual pilha, tem os dois polos. Eu preciso reconhecer os dois polos e saber o que fazer com eles. Isso tudo faz parte do quê? De como eu me posiciono diante de todas essas situações, né? Então, eu acho que essa clareza inicial aí para a gente entender o que é posicionamento é isso. É esse conjunto para que a gente consiga aí dar os próximos passos. Ai, perfeito. E Pri, quais etapas são necessárias para começar a construir um posicionamento? Então vamos lá, gente. Eu separei aqui, tá? Porque na verdade a construção do posicionamento são várias etapas, tá? E é um processo que eu falo que assim, é igual o trabalho de formiguinha, tá? Não é uma coisa que assim, eu criei hoje e amanhã eu tô posicionada. Não, não é assim que funciona. Mas existem 3 etapas que eu tentei resumir para vocês entenderem, pelo menos para vocês darem um start nesse processo. O primeiro é do autoconhecimento, como a gente já falou aqui. Não tem como você se posicionar se você não se autoconhecer. O autoconhecimento, eu bato nessa tecla, assim, eu acho que em quase toda live que eu faço, eu falo sobre isso. Porque Mas é o principal? não tem como fugir, gente. Sabe Não aquela tem. coisa assim? É igual açúcar e sal em comida. Tem que ter ou açúcar ou sal, mas tem que estar ali. Sabe? É o tempero, é o que faz você conseguir ter resultados, partir para uma próxima etapa, subir de nível. Tem que ter o autoconhecimento. Essa é a base, tá? De qualquer processo de mudança e transformação. A segunda etapa é a do planejamento. E a terceira etapa é da execução. E aí, falando um pouquinho das 3 esferas, o autoconhecimento, como a gente já falou, é o processo aí em que você realmente vai tirar para você conhecer você dentro da sua carreira, dentro do seu negócio, dentro do seu trabalho. Você vai conhecer o quê? Quem você é ali. O que te dá prazer? O que te frustra? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas competências? O que você precisa desenvolver que você não é tão boa hoje, mas que precisa ser. Por quê? Porque aquilo já se tornou uma pedra de tropeço no seu caminho de crescimento. Então você precisa ter uma clareza muito grande disso tudo. Para quê? Para que você consiga avançar. Porque com base no que você capta no seu autoconhecimento, você passa para a segunda etapa, que é a etapa do planejamento. Se eu já sei quem eu sou e automaticamente eu já sei o que eu quero para mim, o que eu começo a criar agora? O meu caminho.
Vamos lá, vamos criar agora os passos que eu preciso dar com base nas ferramentas que eu já tenho e com base na informação que eu já tenho de onde eu quero chegar. Quais são os passos que eu preciso trilhar? Que caminho eu preciso seguir para eu alcançar esse meu objetivo? Para que eu consiga crescer? Para que eu consiga ter resultados? Então, eu vou planejar a minha trajetória. É a segunda etapa. E aí, eu até separei aqui que eu gosto muito. Não tem o filme Alice no País das Maravilhas? Tem um trecho desse filme que eu acho o máximo, que demonstra muito essa necessidade da clareza. E aí eu até separei aqui, gente, eu sou muito... eu gosto muito de anotar coisas, tá? E aí já fico até a dica para vocês pegarem papel e caneta e anotarem. Porque a nossa mente, ela é muito falha. E aí quando a gente fica muito confiante de não, tá aqui, eu vou lembrar, eu não vou esquecer, a gente esquece. Porque é muita informação hoje na nossa cabeça. Então vocês precisam anotar. Para quê? Para que vocês tenham ali o lembrete do que vocês precisam fazer, do que vocês precisam falar, para que vocês sejam cada vez mais assertivos e tenham resultados. Então, eu sou muito de anotar, sabe, Sim? Eu anoto observações, os meus livros praticamente são todos rabiscados. Eu tenho até vergonha de emprestar, porque tem um monte de anotação minha neles lá. E aí, eu anotei aqui um pedacinho, que eu até fiz esse comentário uma vez numa palestra que eu dei. E, assim, só para vocês entenderem, tá? Tem uma parte de um determinado momento que o gato está numa árvore. Eu não sei, para quem conhece o filme vai idealizar as cenas. E aí ele vira e fala assim: você poderia me dizer que caminho devo seguir a partir daqui? E aí o gato responde: isso depende muito de onde você quer ir. E aí a Alice diz: não me importo muito com isso. E o gato responde: ué, então qualquer caminho serve. E assim, é assim que funciona pra gente. Se a gente não tem clareza do nosso destino, né? De onde a gente quer chegar na nossa vida, e aí a gente tá falando de carreira, então de onde a gente quer chegar na nossa carreira, como que a gente cria um planejamento? Como que a gente se posiciona? Como que eu conquisto resultado assim? Não tem como. Eu preciso ter essa clareza para eu conseguir criar um caminho que me leve ao meu destino de sucesso. Se é assim, é quase que uma matemática certa. Eu preciso ter isso, tá? E a terceira etapa é a da execução, que é uma outra coisa. São duas coisas que eu bato muito na tecla aqui no meu Instagram. É sobre o autoconhecimento, porque sem ele a gente não começa nada, e sem a execução a gente não termina nada, né? Você pode perceber que assim, não tem como fugir disso. Né? Então, a terceira etapa é a da execução. É você se conhecer, é você planejar o que você precisa fazer com base no autoconhecimento e você começar a sair do planejamento e partir para a ação. Porque se você não executa, você não tem resultado. Tá? Então, são as 3 etapas necessárias. E aí, abrindo até um parêntese, eu criei recentemente um e-book chamado Construindo Autoridade. E aí, nesse processo de construção de autoridade, eu falo todas essas etapas do processo de posicionamento para a construção de autoridade. Show. Então, assim, tem todas essas informações. Quem tiver interesse, não é um e-book gratuito, tá, gente? Esse é um e-book pago. Mas quem tiver interesse depois, me chama no direct que eu passo o link direitinho. Porque ele é bem completo. E fala sobre isso e muito mais, mostrando aí essas etapas da construção. Ah, que legal. Eu sempre comento com os meus mentorados, né? Se você não começa, se você não faz o autoconhecimento, faz o planejamento, o que você tem na sua mente vira só sonho. Sonho, sonho, sonho. Se você não tira do seu sonho, né? Você fica só em sonho, não bota no papel e na caneta, tira da cabeça, bota na caneta e no papel, vira só um sonho. E desse sonho, botou no papel e caneta, coloca metas, datas, e ele vai virar realidade. Porque você tem que ter foco, tem que ter persistência, tem que ter disciplina, tem que ter uma organização para tudo isso, um planejamento para poder alcançar o seu resultado. Porque sonhar, a gente sonha muito, a gente quer muitas coisas. Como eu sempre falo, a gente quer tudo. Tá, mas quando que você quer? Qual é a meta? Qual é o dado? Quem é a data? Qual é o mês? Qual é o ano? E ontem, estava conversando com 2 mentoradas minhas, elas colocaram, né, o que elas querem, tá, mas qual é a data disso aqui? Ah, você tá, mas você quer alcançar, você tem que ter uma data, tem que ter meta.
Então, isso tudo dentro do planejamento, né, Pri? Dentro de um planejamento cabe todas essas metas, esses prazos que a gente quer. Porque senão só fica, eu quero me tornar uma profissional de alta performance. Tá, mas quando você quer isso? O que é que você precisa Exatamente, tem que fazer para ter. acontecer? Não é Porque isso? nós somos seres que temos uma tendência muito grande ao comodismo, né? Então, se nós não nos disciplinamos e não começamos a entender que a gente precisa de prazos para nos cobrar, para que a gente consiga alcançar os resultados que a gente quer, a nossa tendência automática é procrastinar. Procrastinar. Então, Exatamente. beleza, né? Ah, eu tenho um sonho de comprar um carro. Legal. Esse sonho pode não se Ó, realizar show de nunca. Sabe bola. por quê? Porque eu vou sempre estar procrastinando. E se você sempre está naquela, eu vou comprar. Quando? Ah, eu vou um dia. E beleza. Então, em nenhum momento isso saiu da esfera de sonho e se transformou num objetivo. Por quê? Os objetivos, eles precisam ter metas para que eles virem resultados. Porque também Exato. objetivo sem ação não Não, vira não gera resultado, resultado. né? Então a E a gente gente quer precisa começar resultados. em. Exatamente, foi aquilo que eu falei, né? Precisa ter resultado. A nossa vida, ela é uma vida que nasceu para ter resultado. Nós somos pessoas que precisamos de resultado, porque é o resultado que gera em nós combustível de motivação para que a gente continue. Sabe, de vez em quando, a gente às vezes está conversando com alguém, aí vira aquela pessoa e fala assim: nossa, há 2 anos não acontece nada na minha vida. Essa é uma pessoa que literalmente não enxerga resultados na vida dela. E aí você já percebe também que é uma pessoa que geralmente reclama de tudo, que não está feliz com a situação em que ela vive. Então, é uma pessoa que está precisando o quê? De um combustível. Ela precisa ter um resultado para que isso gere impulso para que ela tenha outros resultados. Mas como que eu gero resultado? Planejando e agindo, Ah, gente. Não é só né? planejar, porque você já fica pensando, 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 e sem ação realmente a gente não acontece nada. Não Pri, acontece nada. tá chegando pessoas mais aqui na nossa live, a Ana Maria, o Paulo. Oi, Paulo, meu amigo. E a Carla comentou assim, ó, realmente faz uma grande diferença. Acredito que seja o autoconhecimento junto com o planejamento e a execução, o qual você comentou anteriormente, né, Priscila? Pessoal, sejam Exatamente. todos bem-vindos. A live é para vocês. Convido as pessoas que fizer, para quem vocês acreditam que faz sentido, tá? Pri, e como que o meu posicionamento pode influenciar na minha carreira? Vamos lá. Antes de mais nada, vamos entender, tá? O que é carreira? Porque eu vejo que existe muita confusão quando a gente fala, né, sobre quando a gente trabalha muito a expressão carreira, principalmente nas redes sociais, muita gente acha que é emprego, que é trabalho. E na verdade não é, gente, tá? Carreira é uma coisa, trabalho é outra. Emprego, eu sempre gosto de falar assim, emprego é temporário, carreira é permanente. Então, o seu trabalho é aquele emprego que você está hoje, que muitas vezes não tem nada a ver com a sua carreira, né? Você está ali, caiu de paraquedas porque você precisa pagar as contas, e aí tá bom, você está lá. Você precisa dar o seu melhor sempre. Eu acredito muito que a gente tem que dar o nosso melhor em tudo que a gente faz, Que até faz? quando a gente está Exato. insatisfeito. Por quê? Porque a gente tem que sempre pensar que as nossas ações podem abrir ou fechar portas. Pode gerar influências positivas ou negativas. Que histórico que você quer ter na sua Que trajetória? legado que vamos deixar? Exatamente. Então, graças a Deus, assim, eu passei por processos, né, até eu chegar onde eu cheguei, de lugares que eu passei que eu falei, não quero trabalhar aqui pro resto da minha vida. Só que em todos os lugares que eu saí, eu deixei portas abertas. Por mais que eu não estivesse feliz, por mais que fossem lugares que eu entrava chorando e saía chorando às vezes, mas todos os lugares eu dei o meu melhor, eu aprendi muito. E eu saí com a seguinte frase: se um dia você quiser voltar, me procura. Por quê? Porque eu sempre busquei dar o meu melhor. Então a gente precisa ter muito essa consciência. Mas entender que o seu emprego às vezes não tem a ver com a sua carreira. A carreira é aquela trajetória que você quer seguir de acordo com o que você tem de atividade profissional, de competência. Então, por exemplo, eu tenho uma formação
sei lá, de psicologia, né? E qual é a minha carreira? Minha carreira é dentro do ramo de psicologia. Mas aí, de repente, eu fui parar como assistente administrativo numa empresa. Porque eu não estava conseguindo bancar a minha vida com a minha carreira de psicóloga. E aí, o que eu faço? Eu tenho meu emprego, mas eu preciso começar a mentalizar e trabalhar o meu posicionamento para construir uma carreira dentro da minha atividade profissional, se é aquilo que me traz prazer. Então, como que o meu posicionamento influencia na minha carreira? Quando ele começa a funcionar de dentro para fora. Quando eu faço todo aquele processo que a gente viu na questão anterior, faço o autoconhecimento, faço o meu processo de planejamento e parto para a execução, eu começo a trabalhar a minha mente de que eu sou capaz de criar uma carreira de sucesso através daquilo que eu tenho de conhecimento. E aí, claro, tem várias outras coisas que precisam ser consideradas nessa caminhada. Por quê? Porque aí eu preciso construir serviços e produtos, eu preciso construir uma marca, eu preciso construir, entender os meus clientes, para quem que eu quero ofertar aquilo dali. Isso tudo tem a ver com a minha carreira. Ah, eu quero ter, Priscila, eu não quero ter o meu escritório, mas eu quero ter uma carreira como psicóloga de um grande instituto. Legal, então vamos lá, vamos construir essa mentalidade para que você seja a melhor dentro desse local onde você vai ter várias outras pessoas oferecendo o mesmo serviço que o seu. Como você se destaca? Então, a nossa carreira tem a ver com essa continuidade, com a atividade que eu vou estar exercendo e que eu quero exercer para o resto da vida ou por um bom longo tempo e que tem a ver com a minha competência, com as habilidades, com aquilo que me traz satisfação, que eu quero crescer fazendo aquilo dali, tá? E aí o posicionamento ele vai ter essa correlação, ele vai influenciar porque ele vai te trazer uma autoconfiança de que você consegue crescer fazendo o que você faz. Então ele influencia positivamente quando você tem clareza e um posicionamento estruturado. Muito bem pontuado a tua explanação em relação ao posicionamento e como se influencia na carreira. E, Pri, existem outros fatores que podem interferir e que precisam de atenção? Vários. Vários fatores. Deixa eu dar um oi aqui para uma pessoa super querida que acabou de entrar, a Deb. Sim. Saudade de você, Deb. Tem tempo que eu não vejo ela. Foi bom Tem vê-la mais. aqui. Tem Não, gente aqui entrou um entrando também, ó. monte de gente, olha. Sérgio, a Dani, eu organizo. Dê uma boa noite a Zene. Oi, pessoal. O Vilas, Lara. Então, Muito Angelical, o tema bacana. tá top. O pessoal tá gostando do conteúdo, né? Tá gostando de Isso tudo que aí, você tá ó. falando. Mandem coraçõezinho, gente, ó. Que aí o Instagram. Gente, ó, só para esclarecer para vocês que eu aprendi isso numa live e aí já que a gente aprende, a gente ensina também, né? Eu Claro. sou muito dessas. Esses corações que vocês mandam, não é só porque, vou mandar para ela porque ela vai ficar feliz. Eu fico feliz mesmo, porque eu adoro coração, entendeu? Mas, na verdade, o coração não serve para isso, tá? Quando você clica no coraçãozinho, o Instagram entende que o conteúdo está bom e relevante e aí ele divulga para mais pessoas que há uma live acontecendo para que essas pessoas possam entrar. Então, você mostra para o Instagram para que o Instagram comece a te divulgar. Então, para isso que serve esse coraçãozinho. Mas eu também gosto, tá? Eu amo coração. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui no nosso conteúdo. Existem fatores que podem interferir que precisam de atenção? Sim. Vamos começar pelo primeiro? Quando eu tô lá criando meu posicionamento e eu quero construir a minha identidade, eu preciso entender que eu tenho que criar a minha identidade profissional. Não existe posicionamento sem identidade, né? Se você viaja sem identidade e acontece alguma coisa, né? Como é que você comprova que você é você? Não tem uma comprovação. Por quê? Porque a sua identidade é o seu documento. E a gente precisa ter essa nossa identidade profissional para quê? Para que as pessoas na nossa estrada aí profissional possam reconhecer, não, essa é a Silvia. Essa é a Priscila. A Priscila age exatamente assim. Sabe, as pessoas passam a te conhecer pela forma como você fala, pela forma como você age, pelas suas atitudes, pela sua liderança.
tudo isso vai construindo a imagem que as pessoas têm de você. Automaticamente isso constrói a sua identidade. Então isso é muito importante. A segunda coisa também extremamente importante é a comunicação. Eu não consigo me posicionar se eu não aprendo a me comunicar. Né? A comunicação hoje, assim, eu falo que o autoconhecimento está aqui, logo em seguida dele vem a comunicação. Por quê? Eu só consigo ter resultados hoje se eu aprendo a me comunicar para que essa comunicação me traga o que eu quero, né? A gente precisa aprender a usar. Eu falo que isso daqui é um superpoder que a gente tem, só que a gente negligencia todo dia. Eu vejo muita gente que não aproveita 100% desse superpoder que é a comunicação. E é através da comunicação que a gente atrai clientes, é através da comunicação que a gente fecha negócios, é através da comunicação que a gente conquista parcerias, é através da comunicação que a gente é contratado numa entrevista de emprego. Então, assim, eu preciso desenvolver. E, Priscila, eu tenho muita dificuldade de me comunicar, de falar. Treina. Eu também tinha. Quem conhece a minha história, algumas pessoas que entraram aqui, sabe disso. Eu também tinha. Sério? Sério, eu era um bicho do mato, como dizia meu marido. Na época que a gente casou, ele era o super sociável e eu era a bichinha do mato. Porque eu não falava com ninguém. Eu tinha vergonha, assim, mas vergonha extrema de abrir a boca para falar, porque eu sempre achava o seguinte: se eu falar errado, vão rir de mim. O que vão pensar? Eu tinha aqueles vários porquês, sabe? Do e se, aquelas interrogações, isso me travava. Então eu ia para uma festa, eu ficava num canto, torcendo para ninguém vir falar comigo. Então, assim, quando eu comecei a desenvolver o meu profissional e eu percebi que a falha na comunicação estava sendo prejudicial e que eu precisava desenvolver, e aí eu tive uma experiência que foi super negativa, que foi um workshop que eu dei, que foi horrível, mas ele foi a minha virada de chave para me mostrar o seguinte: eu amei fazer, amei me comunicar, amei compartilhar, mas tô ruim pra caramba. Preciso corrigir. E a primeira coisa que eu fiz quando eu saí dali, comecei a procurar curso. E aí comecei a capacitar, comecei a fazer curso de comunicação, curso de oratória, curso de expressão corporal, curso de tudo que você imaginar. Por quê? Porque eu entendi como que a comunicação, ela conecta, atrai e vende. E, gente, independente do que você faz, se você é concursado, se você é seletista, se você é empreendedor, se você é empresário, a gente precisa se comunicar para atrair, para conectar e para vender no nosso, né, em qualquer área de atuação que a gente tenha. A gente está sempre fazendo essas três esferas. A gente está atraindo, conectando e vendendo. Seja a venda de uma ideia, mas a gente está vendendo. Então, se eu me comunico mal, eu tenho resultados ruins. Então, desenvolver a comunicação é fundamental para que você tenha um posicionamento mais assertivo e conquiste uma carreira cada vez mais bem-sucedida. O terceiro fator, aparência. E aí, gente, eu não estou entrando na esfera de feio e bonito, porque isso daí é uma coisa que, né, não sou eu que vou dizer quem é feio e quem é bonito. Gosto, cada um tem o seu. Não estou falando de beleza aqui, estou falando de postura, ok? Aparência, postura, cuidado. Se eu quero me posicionar e ter uma carreira, eu preciso cuidar sim. Se o meu cabelo tá direitinho, se eu tô com a unha feita, aí falando no âmbito das mulheres, né? Porque são detalhes que fazem parte, constroem também a minha imagem, a minha identidade, né? Não tem jeito, nós somos seres visuais. A gente faz uma análise antes da pessoa falar. Se a gente vai com a cara dela, se a gente não vai. Se a imagem dela passa confiança ou se a imagem dela não passa. Para que depois eu comece a conhecer o conteúdo. Para que depois eu comece a ver o currículo. Então a gente precisa cuidar da nossa aparência, tá? Quarta coisa, relacionamento, que aí tem muito a ver com comunicação, né? Eu preciso aprender a lidar com pessoas. Eu preciso entender como que as pessoas são fundamentais no meu processo de desenvolvimento e crescimento, em qualquer coisa que eu faça. Então, networking
é fundamental para você se posicionar e ter uma carreira de sucesso. E para finalizar, diferencie-se, destaque-se, né? Eu gosto muito da simbologia daquela imagem onde tem um monte de lâmpada apagada e de repente lá no meio tem aquela acesa amarela quase brilhando. Você tem que ser essa lâmpada acesa quase brilhando no meio daquelas todas que estão cinzas e apagadas. Sabe por quê? Porque hoje o nosso mercado está altamente competitivo. Qualquer profissão que você pensar, tem um monte de gente perto de você fazendo a mesma coisa. Por que que vão te contratar? Por que que vão querer você? Por que que a empresa X vai querer dar oportunidade para você e não para os outros 3 que fazem a mesma coisa dentro do seu setor? É o nosso destaque, é a nossa essência, é a nossa singularidade que precisa ser embutida dentro do nosso posicionamento para que a gente consiga alcançar exatamente essa visão de destaque, essa posição de destaque no meio dos outros, para que a pessoa vire e fale assim, eu quero a Silvia. Por quê? Ela faz a mesma coisa. Não, mas ninguém faz como ela faz. Ninguém fala como ela fala. Ninguém cuida como ela cuida. Como que você pode se destacar? Muitas vezes, não é a sua competência que gera destaque. Não é o seu conhecimento, é você. Aí entra a questão da essência. Olha o autoconhecimento sendo tão importante nesse processo. Porque você só destaca quando você se conhece de verdade para entender que você tem algo seu que você pode implantar dentro da sua carreira para que aquilo seja o seu ponto X, o seu fator de relevância. Então, entender qual é o seu poder de destaque é fundamental para que você consiga se posicionar e ser realmente aí alguém que vai brilhar no meio da multidão. Nossa, Pri, a nossa live está muito assim, muito bacana. O pessoal está interagindo, dizendo que perfeito, excelente, está interagindo bastante. Depois tem o Paulo pediu, depois fale um pouco, Paulo, perdão. Depois fale um pouco para criar essa identidade nas redes sociais, se não fugir do tema. Acho que vamos falar depois, se que, Pri. Se der O que tempo, a você gente acha? fala no finalzinho. Isso. Se não der tempo, você chama ela no direct que ela vai te auxiliar, tá, Paulo? E, Pri, e qual que é a importância de fazer cursos, capacitações e estar atualizado? Porque a gente vem, né, no ramo que nós estamos de desenvolvimento humano, nós precisamos sempre estar atualizado, né? Eu levo a seguinte frase comigo: esteja preparado para quando as oportunidades aparecerem, você consiga alcançá-las. Se eu não estivesse me preparando há uns anos atrás, não estaria na posição que estou hoje e que você está hoje. Então, qual que é a importância dessa nossa capacitação, de fazer curso, de buscar sempre mais? Gente, eu não tenho nem como falar para vocês assim o nível, porque é essencial. A gente hoje, né, como eu falei no exemplo anterior, o nosso mercado ele está altamente competitivo. É óbvio que o que vai gerar para mim o meu destaque muitas vezes não vai ser a minha formação, mas eu também não tê-la não me coloca em fator favorável. Exato. Né? Por quê? Porque quanto mais conhecimento... E aí vamos entrar numa outra esfera. Hoje a gente vive um mercado voltado para o marketing de conteúdo. Né? E aí, não estou falando só de rede social, eu estou falando de uma forma geral, seja dentro da rede social, seja fora dela. As pessoas hoje estão voltadas para conteúdo. Se eu não tenho cursos, formações, aprendizados, eu compartilho o quê? Nada. Nada! E aí entra um outro fator. Eu fiz um cursinho, Pri. E aí, sei lá, vou pegar um exemplo, tá? Fiz um curso de analista comportamental. Pô, bacana, é um excelente curso, uma excelente formação. Você consegue ganhar dinheiro com ele? Consegue, você consegue, porque as pessoas estão no processo de autoconhecimento e o perfil comportamental ajuda nesse processo. Mas vamos lá, isso vai te fazer crescer até certo ponto. Vai chegar uma hora que você vai estagnar, sabe por quê? Porque tem muito analista comportamental que é mentor, que é coach, que é psicólogo, e você só tá lá com a sua formação de analista comportamental. E aí vai chegar uma hora que o seu conhecimento vai acabar.
Por quê? E Porque tem você tá no raso. É, Você não exato, pode no raso. aprofundar. Porque se você aprofundar, você não tem que vender. Né? Teve um dia desses que eu conversando com uma pessoa, falando sobre essa questão de construção de autoridade, de conteúdo. E aí eu falei assim, cara, você tem que dar todo dia. Quanto mais você dá, mais você aumenta as chances de alguém comprar de você. Aí a pessoa me vira e me manda exatamente a seguinte pergunta: mas Priscila, se eu ficar dando de graça, eu vou vender o quê? Eu falei assim, aí o problema não é da pessoa, o problema é seu, porque você não tem conteúdo suficiente. Vamos começar a estudar. Porque quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem. E aí mais você pode dar para mais você vender. Olha que matemática bonita. Então, resumindo, né? A sua pergunta, a gente não para de estudar nunca. A gente tem que estar se capacitando sempre. Até porque o nosso mercado ele é inovador. A cada mês, se deixar, a gente pega uma revista dessa de negócios e tem uma coisa que você fala assim, meu Deus, isso daí eu nunca ouvi falar. E aí, vou lá saber o que que é. Vou ter que aprender. Mas vou lá saber o que que é. Por quê? Bota a cara para bater. Se eu pego um cliente que me pergunta e eu falo assim, nunca ouvi falar. Não, não posso, eu preciso estar atualizada. E aí, daqui no mês seguinte, tem outra revista falando sobre uma outra coisa. E aí você fica assim, meu Deus, eu preciso estar o quê? Não é só aprendendo e se formando e se capacitando. Eu preciso também estar atualizada. E, gente, hoje a rede social, ela traz um fator muito importante, que é o seguinte, você tem conteúdos maravilhosos, de altíssimo nível, de graça, disponível na internet. Então, assim, só não se aperfeiçoa, só não se capacita quem não quer. Porque aí tanto tem gratuito, mas tem tanto gratuito, mas que também com valor acessível, né, Pri? Sim, com certeza. A gente precisa entender que, assim, é óbvio, né? Chega uma hora que a pessoa pode virar. E isso acontece comigo também, tá, gente? Chega uma hora que eu tenho que olhar meu orçamento, é óbvio, né? Já faço aquele levantamento. Falei assim, não, vou ter que esperar mais uns mesezinhos até eu fazer outra brincadeira dessa de formação, porque agora não dá mais não, já fiz várias. É óbvio que a gente tem que ter essa autoconsciência para entender o seguinte, quanto que eu tenho para investir em informações e conhecimento e até quanto eu já gastei? Quando que eu posso voltar a fazer isso? Eu só posso voltar a fazer um novo curso daqui a 1 ano. Beleza. Nesse meio tempo você faz o quê? Nada? Não. Você vai começar a procurar na internet revistas, artigos, vídeos. Para quê? Para você estar sempre capacitado e atualizado com o que está saindo no mercado, com as novidades, com o que estão falando. Essas lives que estão acontecendo no Instagram nesse período de pandemia, gente, é uma melhor do que a outra. Dá vontade, às vezes, de assistir todas. Só que a gente, às vezes, tem que escolher, né? Porque estão todas no mesmo horário. Aí a gente fica assim, Unidunité, qual que eu vou assistir? Ao vivo, para acho que vou assistir essa, depois eu assisto depois a outra. Mas eu faço isso, eu assisto agora, e depois, aquela me chamou a atenção, vou lá assistir depois. Exatamente, então, por quê? Porque é óbvio que tem muita injeção de linguiça, tá, Sim? Tem umas que, nossa, sim, você vê que é pura, mas você vê que tem muita gente dando conteúdo que seria pago. Conteúdo que a pessoa daria cobra. uma masterclass. Não, mas em abril, eu fiz o mês inteiro de lives, de segunda a sexta. Lives todo dia, de segunda a sexta, o mês inteiro. Foi pancada. E eu fiz 3 lives ali, que eu cobro dando presencial, tudo praticamente inteiro. Claro que de forma resumida, porque é só 1 hora, né? Então eu precisei dar uma enxugada em algumas coisas, mas eu dei o conteúdo que eu dou pagando, eu dei de graça ali. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades para se desenvolver, né? E não botar desculpa na falta de dinheiro. Porque a falta de dinheiro, ela não é desculpa. Ela pode te impedir de algumas coisas, mas ela não te impede de você crescer, de você se desenvolver, porque a internet, ela traz aí várias coisas positivas para favorecer o nosso desenvolvimento. As desculpas são aquelas pessoas que querem ficar na zona de conforto e tá tudo bem ficar no seu sofazinho, assistindo Netflix, assistindo tudo que você acha que tá tudo bem para ele. Para ele. Também não tá.
Porque você Não, pode não, perceber que é a pessoa que fala que tá tudo bem, e aí você vai perguntar, e aí, tá feliz? Não, nada acontece comigo. Olha lá, você viu fulano que conseguiu uma promoção? Você viu ciclano que acabou de montar um negócio? Vi, ele tá fazendo coisa que você não tá. E aí, a exato. zona de conforto, ela é uma blindagem que a pessoa cria para ela para fingir que tá tudo bem. Gente, eu não tô falando que Hum, você pode não estar tudo bem, não. Você pode estar, você pode ter atingido um patamar que para você tá tá tudo confortável bem. e que você tá feliz com isso, e tá ótimo. Eu tô falando do exemplo daquelas pessoas que não estão felizes e aí eles se Exato. colocam na zona de conforto como sendo assim, ah, eu não tô feliz, mas tá bom aqui. Não, se você não tá feliz, não tá bom aí. Porque significa que você nunca vai estar satisfeito, que as pessoas sempre vão ser de alguma forma para você um espelho negativo, porque você vai ver ela lá e você não vai se ver também. E aí você fica sempre com aquele, né, com aquela imagem negativa de você. E isso traz um monte de fatores. Traz frustração, traz negatividade, traz depressão, traz estresse, traz nervosismo, Desconfortos. vários fatores que não são positivos. Então a gente precisa entender que precisamos agir, precisamos deixar as desculpas de lado, identificar, e aí o autoconhecimento ajuda nesse processo. Se eu estou na zona de conforto porque ela já me traz felicidade e realização, ou se eu estou nela porque por algum momento faltou em mim algo mais para eu continuar avançando. Que aí no autoconhecimento eu identifico o que que é. É o quê? É um medo? É uma insegurança? Foi alguém que me paralisou através de uma palavra negativa? O que que eu faço com isso que eu capto, que eu resgato? Se eu reconheço o problema, fica mais fácil de eu sarar, de eu curar, de eu resolver. Então, isso, olha como que Uhum. a gente volta para o processo de autoconhecimento. Eu não tenho Sempre. como chegar nessa fase se eu não passar pela fase inicial. Entendeu? Verdade. Uhum. Pri, nós temos só 10 minutinhos. Só Eu tenho uma isso. última. Tá quase terminando. Passa muito Está muito rápido. boa a nossa live, o conteúdo assim, bem interessante. Você está trazendo uma visão assim, muito esclarecedora do tema para nós. E eu te pergunto assim, qual que é a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que querem se destacar e ter uma carreira de sucesso? Então vamos lá. Eu anotei aqui 4 coisas, né? Apesar de tudo que a gente já falou, que eu acredito que tudo isso vai ser aí um caminho trilhado para você alcançar esse sucesso, que também eu acredito que sucesso é diário. A gente nunca alcança o sucesso e alcancei. Não. Você alcança o sucesso todo dia. Ele não é permanente, né? Ele é uma coisa que você é como se fosse um hábito. Ele tá ali todo dia. Você precisa fazer para alcançar, se realizar. No dia seguinte acordou de novo, começa tudo de novo, né? O autoconhecimento é assim, a nossa autoestima é assim. Tudo na nossa vida tem que ser diária. A nossa felicidade ela é diária. Eu preciso aprender a ser feliz todo dia com o que eu tenho, né? Então, a gente tem que aprender isso. Porque senão a gente fica sempre tentando encontrar o ovo de ouro lá da galinha, que não existe. É o ovinho todo dia que você tem que agradecer e ficar feliz e procurar no dia seguinte ter de novo. Então a gente tem que ter muito essa visão. Então eu anotei 4. Ai, Aline, você tá aqui, que delícia, me mentir aí, ó. Maravilhosa. Seja focado nos seus objetivos, é a primeira dica. E aí, para você Uhum. saber quais são os seus objetivos, autoconhecimento. É no Uhum. autoconhecimento que você tem clareza de onde você quer chegar. Então, seja focado nos seus objetivos. 2, reconheça seus erros, aprenda com eles e corrija-os, tá? Isso daí é uma lição que tem 3 lições, tá? É aprender com erro, reconhecer, aprender e corrigir. Essa é a segunda mensagem. Terceira, esteja aberto ao conhecimento. A gente falou sobre isso agora. Você precisa estar aberto para conhecer todos os dias. Para quê? Para você ter para dar para o seu cliente o seu melhor todos os dias. E ao ponto de você doar tanto que ele vai querer comprar aquilo que você ainda não doou. Só que você precisa ter tanto conteúdo ao ponto de doar e vender. E vender. Exatamente. Ok? E por último, se relacione bem com o que você faz
e com as pessoas ao seu redor. Porque isso tudo faz parte de um conjunto harmônico que traz para você uma coisa que todo mundo busca, mas poucas pessoas têm: qualidade de vida, né? Então eu preciso criar uma sintonia entre quem eu sou, o ambiente que eu convivo, e aí entra a nossa casa e o nosso trabalho. E as pessoas que estão ao meu derredor, né? Será que eu sou uma influência positiva ou negativa ali dentro? Será que eu sou aquela pessoa que querem ter por perto ou aquela pessoa que quando chega todo mundo torce a cara? Né? Que tipo de... Doadora ou sugadora, né? Exatamente. Doadora ou sugadora? E aí entra aquela questão: ai, Priscila, mas eu sou o líder. E aí eu gerencio pessoas. E geralmente ninguém gosta de líder. Não. Não é assim que funciona hoje. Nós temos grandes líderes aí que são líderes com resultados de excelência que as pessoas querem ter por perto. Porque são líderes que motivam, que inspiram, que ensinam. Então a gente precisa só entender como é que é essa postura de líder, né, que você tem, se ela não precisa ter aí um processo de lapidação para melhorar, tá? E aí eu separei uma frase para a gente utilizar como frase de encerramento, com base nessas 4 dicas aí para você se destacar com sucesso e ter posicionamento. Quando você se posiciona, você assume o controle e a responsabilidade sobre a sua vida e sobre a sua carreira. Você passa a ter maior ousadia para planejar e disposição para realizar. E o sucesso se torna consequência das suas decisões. Nossa, forte. Fechou. Fechou. Falou tudo. Resumiu toda a nossa live aqui, né? Com essa frase. Tipo assim, eu tentei fazer isso mesmo. Pri, nós estamos só 5 minutinhos para terminar a nossa live. Eu primeiro quero agradecer o teu aceite, né, em primeira mão. Assim, você foi muito solícita, você me disse logo sim quando eu te convidei. Eu estou muito feliz com a nossa live, pelo conteúdo que você nos trouxe, e trazer essa clareza desse entendimento do que é carreira, o que é trabalho, qual é o seu posicionamento, como que nós podemos botar nossos objetivos, metas, planejamento, enfim. Assim, esse seu conteúdo é muito importante no momento que nós estamos vivendo, e antes de tudo, o autoconhecimento, né? Agradecer também essas pessoas maravilhosas que esteve conosco até esse momento. Nós estamos muito felizes. Eu vi que depois da sua explicação do coraçãozinho, muita gente disparou esse coraçãozinho. Achei coraçãozinho para tudo que é lado agora. E para encerrar, faz suas considerações e aproveita e fala dos teus cursos, que é muito importante as pessoas saberem aqui. Então vamos lá. Eu acredito que assim, com relação ao nosso tema, essa frase final aqui já resume muito bem, né, tudo que a gente falou. É para vocês realmente ficarem com isso na cabeça, cuidarem, lapidarem, ajustarem o que precisa ser ajustado, entenderem que assim, a gente tem que parar de buscar o sucesso, de buscar a felicidade, de buscar o dinheiro, né? A gente, quando para de se preocupar com isso e foca nas pessoas, e foca no trajeto, e foca no presente, e dá o nosso melhor. Eu não falo nem 100%, eu falo 110%, que a gente já coloca a margem de segurança, né? Não tem como. A gente acaba tendo como consequência o dinheiro, o sucesso, a felicidade. Faz parte, sabe? É o resultado de tudo que a gente planta. E aí entra uma pergunta: o que a gente está plantando? Né? A gente só colhe o que a gente planta, gente. Não dá para você plantar mamão e colher banana. Uva. A gente vai plantar o que a gente vai colher o que a gente planta. Então pensem nisso. Comecem a avaliar as ações e reações de vocês hoje, os comportamentos, as escolhas, as decisões ou as faltas de decisões, né? As ausências, as omissões, porque isso tudo vai interferir no seu resultado, tá? E tem um livro que eu separei aqui para indicar, que eu gosto muito, que é Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente. O nome do autor é Tronte alguma coisa. Não lembro o nome dele todo, não. Só 27 segundos pra gente finalizar. Então vamos lá, ó. Gratidão. Gente, entra no meu feed, tem todas as informações lá dos meus cursos, dos meus conteúdos, de tudo que vocês precisarem. Qualquer coisa, estou no direct. Só chamar.
Beijo. Precisando de uma mentora de negócio, Priscila Caminha, mentora de carreira, Silvia Demore. Estamos aqui à disposição para atender vocês. Beijo. Tchau, Beijo! gente.